Antes de orarmos, vamos meditar na palavra de Deus. Você já se perguntou o que faria se tivesse que proteger a sua família a qualquer custo? Imagine um amor tão profundo e inabalável que levaria uma pessoa a enfrentar qualquer desafio para manter seus entes queridos seguros. Parece uma ideia simples, mas há algo de extraordinário no coração de um pai. E quando você pensa nisso, o que faz você se sentir mais seguro? Um pai com seu amor feroz ou algo maior que transcende nossa compreensão? Você já parou para pensar em como é a proteção de um pai? O que aconteceria se ele tivesse que enfrentar algo que não pode controlar? E o que dizer da proteção de Deus, nosso Pai Celestial? Se até um ser humano imperfeito é capaz de se sacrificar pelo bem de sua família, o que podemos esperar do amor e da proteção de um Deus perfeito e imutável? Essa é a verdadeira profundidade do amor de Deus por nós. Assim como um pai faria qualquer coisa para proteger seus filhos, Deus nos guarda, não apenas de perigos que podemos ver, mas daqueles que nem sequer sabemos que existem. A proteção divina é real e ativa, uma promessa que vai além de uma simples sensação de conforto. A Bíblia está repleta de exemplos de como Deus sempre esteve presente, protegendo seu povo em momentos de grande necessidade. Histórias de fé, coragem e milagres, como a de Sadraque, Mesaque e Abednego, nos mostram a intensidade da proteção que Deus oferece. Imagine aqueles 3 jovens, lançados em uma fornalha ardente, prestes a serem consumidos pelo fogo. O que aconteceu? Eles saíram ilesos, sem um único fio de cabelo queimado. Não porque a fornalha não fosse real, mas porque Deus entrou no fogo com eles. Ele não impediu que o perigo os atingisse, mas garantiu que nada os tocasse. É isso que significa a proteção divina, não a ausência de problemas, mas a certeza de que, mesmo no meio da adversidade, Deus está conosco. Essas histórias não são apenas relatos antigos, elas são lembranças de que o mesmo Deus que protegia seu povo no passado ainda é o nosso protetor hoje. Como Davi, um jovem sem armaduras, enfrentando um gigante armado, não foi pela sua própria força que ele venceu, mas pela confiança de que Deus estava ao seu lado. E quando ele lançou aquela pedra, não foi sorte, mas a intervenção divina. A presença de Deus é a chave para entender como podemos superar qualquer gigante em nossa vida, não importa o quão grande ele seja. Então, como podemos aplicar isso à nossa vida hoje? Se Deus cuidou de seus servos no passado, Ele também está cuidando de nós. A mesma presença que guiou Davi e os 3 jovens está disponível para nos proteger hoje. Mas você já se perguntou por que a proteção divina não nos impede de enfrentar dificuldades? Ou por que, muitas vezes, parece que estamos sozinhos em nossas lutas? A resposta a essas perguntas é simples, mas profunda. Deus não promete uma vida sem desafios. Ele promete, sim, estar conosco durante cada um deles. A proteção divina não significa viver sem dificuldades, mas ter a certeza de que nunca estamos sozinhos. Deus vai à nossa frente, nos guia e nos protege, mas também nos ensina e nos fortalece no processo. Ele é o nosso escudo, e ao mesmo tempo a fonte da nossa força interior. Agora, se pensarmos em um momento de vulnerabilidade, é inevitável pensar nas situações que nos deixam inseguros, sem saber como lidar com o que está por vir. A vida, por vezes, nos coloca frente a algo que parece imenso e intransponível. O que fazemos quando não conseguimos enxergar uma solução? Como reagimos quando as ameaças parecem maiores que nossa capacidade de resistir? A proteção de Deus, como vimos nas histórias bíblicas, não significa que Ele nos isenta de dificuldades, mas que Ele caminha ao nosso lado, garantindo que por mais intensas que sejam as batalhas, não seremos derrotados. Em todas as situações, Deus não nos deixa sozinhos, mas garante que nossa fé será fortalecida. Veja, por exemplo, a história de Gideão, um homem comum, com um exército pequeno, enfrentando um exército vasto e bem treinado. Em um cenário onde a lógica dizia que a derrota era iminente, Deus disse a Gideão: "Você não precisa de mais soldados, você tem tudo o que precisa em mim." Gideão seguiu a direção divina, e com apenas 300 homens, derrotaram um inimigo muito mais forte. Essa vitória não aconteceu por força humana, mas pela presença de Deus, que se fez visível na fraqueza. Isso nos ensina que mesmo quando nos sentimos pequenos ou indefesos, a verdadeira força vem de Deus. Não é sobre o tamanho do nosso exército ou a quantidade de recursos que temos, mas sobre a presença constante de Deus em nossas vidas. Ele não pede que sejamos fortes sozinhos, Ele apenas quer que confiemos na sua capacidade de fazer o impossível acontecer. A história de Davi e Golias
é outro exemplo poderoso de como Deus age de maneiras surpreendentes. Davi, um simples pastor, sem armamento ou treinamento, foi escolhido para enfrentar um gigante. O exército de Israel estava aterrorizado, mas Davi confiou em algo muito mais poderoso do que sua própria força. Ele confiou em Deus. Com apenas uma pedra e sua funda, ele derrotou Golias. A vitória não foi fruto de habilidade militar, mas da fé inabalável de Davi em que Deus lhe daria a vitória. Agora olhe para a sua vida. Quais são os gigantes que você enfrenta hoje? Quais as batalhas que parecem impossíveis de vencer? E mais importante, como você está lidando com isso? Está confiando nas suas próprias forças, ou está permitindo que Deus lute por você? Não importa o tamanho do obstáculo, mas a presença de Deus ao nosso lado. Você não está sozinho nessa luta. Deus não promete que o caminho será fácil, mas Ele promete que, independentemente das dificuldades, Ele estará lá para te proteger e guiar. A vitória de Davi não foi pela sua habilidade, mas pela confiança de que Deus o sustentaria. Da mesma forma, nossas vitórias em Cristo não dependem de nossas forças, mas da sua presença em nossas vidas. Deus tem um propósito para cada dificuldade que enfrentamos. Ele usa os momentos de fraqueza para nos ensinar a depender dele, a confiar mais profundamente em sua provisão e a acreditar que ele é capaz de transformar o impossível em possível. Quando encaramos nossos gigantes, precisamos lembrar que Deus não apenas nos protege, mas também nos capacita a vencer. E quando o inimigo tentar nos fazer duvidar da nossa capacidade, a palavra de Deus nos lembra de que Ele está ao nosso lado, guiando cada passo, e nada pode nos separar do seu amor. Agora podemos continuar a ver o quão profundo é o amor e a proteção de Deus. Ele está conosco em cada batalha, nos guiando através das dificuldades, para que possamos emergir mais fortes e mais confiantes nele. À medida que refletimos sobre a proteção divina, nos deparamos com uma verdade que é ao mesmo tempo reconfortante e desafiadora. A proteção de Deus não é algo que apenas nos resguarda de problemas, mas é uma força ativa que nos acompanha em cada momento da nossa vida. Ele não apenas nos vigia à distância, mas se envolve diretamente com nossas lutas, caminhando ao nosso lado, intervindo quando necessário e nos dando forças quando nos sentimos fracos. O que isso realmente significa para a nossa vida diária? Bem, a proteção de Deus se manifesta de formas diferentes. Às vezes, Ele nos protege de situações que nem sequer percebemos. Outras vezes, Ele nos guia através das dificuldades, mostrando-nos um caminho quando todos os outros parecem fechados. E em outras ocasiões, Ele nos dá a força necessária para enfrentarmos diretamente os desafios que surgem em nosso caminho. Seja qual for a forma, a verdade é que Deus está conosco, em todo momento, sempre pronto para nos ajudar. Na Bíblia, vemos Deus nos instruir a confiar nele de uma maneira total. Não somos chamados a confiar em nossa própria força ou em nossas habilidades, mas na sua fidelidade. Isaías 41, versículo 10, nos lembra dessa confiança. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, e te ajudarei, e te sustentarei com a minha destra fiel. Esta promessa de Deus é clara. Ele estará conosco, nos sustentando em cada momento de nossa vida, nos fortalecendo em nossas fraquezas e nos guiando através das tempestades. Quando olhamos para o exemplo de José, podemos ver um outro lado da proteção divina. José foi rejeitado pela sua própria família, vendido como escravo e lançado injustamente na prisão. Se olharmos apenas para a perspectiva humana, parece que José estava sendo punido ou esquecido por Deus. No entanto, Deus estava com ele em cada etapa do caminho, guiando-o para um futuro onde ele seria usado para salvar muitas vidas. A proteção de Deus, em muitos casos, não significa a ausência de sofrimento, mas a certeza de que Ele usará até mesmo nossas dificuldades para nos moldar e nos preparar para o propósito que Ele tem para nós. O que podemos aprender com isso? Às vezes, as dificuldades que enfrentamos não são o fim, mas apenas o começo de algo maior. A proteção de Deus não é apenas sobre nos manter seguros, mas também sobre nos preparar para sermos uma bênção para os outros, mesmo quando estamos no meio da luta. Assim como Ele esteve com José, Ele está conosco em todas as circunstâncias da nossa vida, usando-as para o nosso bem e para a sua glória. Cada batalha que enfrentamos, cada desafio que superamos, é uma oportunidade para experimentarmos mais profundamente a proteção e a fidelidade de Deus. Ele está sempre agindo em nosso favor, trabalhando para nos moldar à imagem de Cristo,
e nos ajudar a crescer em nossa fé. À medida que enfrentamos as dificuldades, podemos confiar que, assim como com José, Deus não está apenas conosco, mas Ele está nos guiando para algo grandioso. Ao refletirmos sobre as promessas de Deus, nos deparamos com a realidade de que Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza e nosso libertador. Ele é aquele que nos segura quando caímos, que nos guia quando nos sentimos perdidos e que nos sustenta quando estamos fracos. Como o Salmo 91, versículo 4 diz, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Deus nos envolve com sua proteção, e podemos descansar na certeza de que Ele está sempre conosco. Chegamos ao final de nossa reflexão sobre a profunda proteção de Deus em nossas vidas, e agora é o momento de nos entregarmos totalmente a Ele em oração. Em momentos de medo, insegurança e dificuldades, é crucial lembrarmos que nossa confiança deve estar em Deus, pois Ele é o nosso escudo, nossa força e nossa fortaleza. Vamos orar reconhecendo Sua presença constante e entregando-lhe nossas preocupações, medos e desafios. Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos por Sua bondade imensurável e por Sua constante proteção. Mesmo quando não conseguimos ver o que está por vir, sabemos que o Senhor, que conhece o começo e o fim de todas as coisas, nos guarda com amor infinito. Te agradecemos por não apenas olhar por nós de longe, mas por estar presente, a cada passo que damos, nos guiando e nos sustentando com a Sua mão poderosa. Em meio aos nossos medos, Senhor, nós confiamos em Ti. Sabemos que o Senhor não promete uma vida livre de desafios, mas nos assegura que Sua presença estará conosco em todas as situações. Quando as adversidades surgem e o medo tenta nos tomar, lembre-nos de que o Senhor é maior do que qualquer obstáculo. A Sua proteção vai além do que podemos ver ou compreender. Mesmo quando não percebemos, o Senhor está conosco, protegendo-nos de perigos que não podemos enxergar. Pai amado, nós sabemos que em nossas fraquezas, Sua força se torna perfeita. Quando nos sentimos desanimados e sem forças, lembramos que é o Senhor quem nos fortalece. O Salmo 18:2 diz, O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Nós nos apegamos a essa verdade, sabendo que em Cristo temos segurança. Senhor, que possamos descansar em Sua força e não em nossas próprias habilidades limitadas. Ensina-nos a confiar em Sua fidelidade, sabendo que o Senhor nunca nos abandonará, nem nos deixará enfrentar a vida sozinhos. Em nossas batalhas diárias, ajuda-nos a lembrar das promessas que nos deu. Em Isaías 41:10, o Senhor diz, Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, te ajudarei e te sustentarei com a minha destra fiel. Senhor, que possamos sentir essa confiança profundamente em nosso coração. Mesmo quando as tempestades da vida nos cercam, sabemos que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na angústia. Às vezes, as dificuldades parecem maiores do que nossa capacidade de lidar com elas, mas sabemos que em Cristo somos mais do que vencedores. Não importam os gigantes que enfrentamos, porque o Senhor está conosco. Lembre-nos de que a nossa força não vem de nós mesmos, mas da Sua presença em nossas vidas. Ajude-nos a acreditar, como Davi, que com a Sua ajuda, podemos derrotar qualquer gigante que se coloque diante de nós. Senhor, quando nos sentimos vulneráveis e sozinhos, ajuda-nos a lembrar de que a Sua proteção é constante e perfeita. Em nossas noites de angústia, quando o medo tenta dominar, que possamos descansar em Sua paz. O Senhor é a nossa sombra à nossa direita, e sob as Suas asas, estamos seguros. A Tua palavra nos ensina que a paz que o Senhor dá, não é como a paz que o mundo oferece, mas é uma paz que excede todo o entendimento e guarda o nosso coração e mente em Cristo Jesus. Pai, pedimos também que nos dê sabedoria para discernir quando confiar plenamente em Ti e quando tomar ações para melhorar nossa situação. Nos ajude a seguir Sua vontade em nossas vidas, sempre buscando Sua direção. Mesmo nos momentos em que não entendemos o porquê das dificuldades, sabemos que o Senhor está nos moldando para algo maior. Te agradecemos por Sua fidelidade, por Sua constante presença, e por nos amar de maneira tão profunda que deu Seu Filho para nos salvar. Em nome de Jesus, entregamos a nossa vida, nossos medos, nossas preocupações e nossas lutas em Suas mãos. Pedimos que o Senhor nos envolva com o Seu amor e nos fortaleça todos os dias. Nos faça mais confiantes em Sua proteção, mais fortes na Sua graça e mais firmes na nossa fé. E acima de tudo,
nos ajude a viver em paz, sabendo que estamos sempre sob a sua proteção. Amém. Se essa oração tocou seu coração, e você deseja mais momentos de reflexão e conexão com Deus, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras de fé, esperança e proteção que transformarão a sua vida. E se você está passando por um momento difícil e precisa de uma oração especial, deixe um comentário abaixo, ou entre em contato conosco. Teremos o prazer de orar por você e caminhar ao seu lado na sua jornada de fé. Que a paz de Deus esteja com você hoje e sempre.